Fala moçada, beleza? Mais um vídeo aqui e eu continuo fazendo projeto, né? Fazendo um serviço com o Servo Drive. E hoje eu decidi vir aqui para falar um pouquinho para vocês, para aqueles que têm dúvida em aplicar Servo Drive, quando vai fazer o controle do CLP para o Drive, né? Via sinais de pulso, via sinais digitais, via sinais analógicos. Então, quando você tem um sistema de controle como esse aqui, ó, no meu caso aqui é um CLP, tá? No vídeo passado o pessoal perguntou que CLP que é. Esse aqui é um Micro 870 da Alambrada e da Rockwell, beleza? E nesse caso aqui, nesse projeto, qual é a ideia? É fazer o controle desses drives via sinal de trem de pulso, tá certo? Então, assim, para fazer o controle de trem de pulso, o que é trem de pulso? É uma saída, duas saídas, tá? Geralmente duas saídas do CLP, que vão oscilar, ok? Principalmente uma, que é o pulso, que vai oscilar entre ligado e desligado e vai mandar uma sequência de pulsos, ok? Através dessa sequência de pulsos, o drive consegue identificar a quantidade de giros que ele tem que executar no motor, tá bom? Então, através de parametrização que você faz nele, ele consegue interpretar essa sequência de pulsos. Então, essa é o famoso controle através de trem de pulso e através de pulso de direção. Então, basicamente, duas saídas, ó. Eu vou usar duas saídas desse PLC, ok? Então aqui ó, os blocos de saídas, eu vou usar especificamente o O00, O01, tá? E também O03, na verdade O00, O03, né? A saída 0 e a saída 3, que a saída 0 nesse CLP, ele é o pulso. É a saída que vai ficar ligando e desligando e vai mandar um sinal em frequência, tá? Em hertz, kilohertz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz, tá bom? E a outra saída, ela vai estar apenas para indicar a direção. Se ela estiver ligada, o drive vai pegar aqueles 1 kHz, aquela sequência de pulso, e vai interpretar que tem que fazer o sentido de giro para um lado. Se ela estiver desligada, ele vai interpretar que tem que pegar aquele valor de frequência e vai fazer o sequência de giro para outro lado. Beleza? Então é o seguinte, para fazer esse tipo de controle, eu falei na aula passada que geralmente os drives é necessário fazer controle através de um bloquinho de terminais, através de um conector. Tá certo? Então esse é o conector aqui, ó. Esse conector aqui ele tem 44 pinos, tá? É um DB44, por exemplo. Não sei nem se é o nome desse cara aqui, mas é um conector DB e ele tem 44 pinos, beleza? Esses pinos você precisa fazer o cabo, né? Então geralmente pode-se comprar o cabo pronto, mas geralmente você vai fazer esse conector aqui em função do seu CLP, em função do que você vai precisar. No meu caso, eu estou fazendo exatamente agora mesmo, né? Então você pode ver toda essa bagunça, o ferro de solda está ligado, inclusive, e eu vou montar esse cabo aqui, tá? Mas como é que eu monto esse cabo? Como que eu sei quais pinos que eu devo usar? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. O grande objetivo desse vídeo é mostrar para você os pinos que você vai utilizar. Tá começando a chover, eu vou parar aqui para desligar, para fechar a janela. Ó, retomando, eu vou controlar o drive, tá? O servo drive, especificamente esse servo drive aqui, através de um bloquinho, através de um conector. Esse conector desse drive aqui é o CN1, tá bom? Então, através desse conector, o CLP vai mandar sinais da saída do CLP para cá e o drive vai responder, tá? Então, as saídas digitais do drive também vai mandar informação para o CLP, através das entradas do CLP, ok? Então, eu vou fazer a comunicação entre o CLP e o drive via sinais discretos, tá? Todos os sinais digitais. Beleza? E poderia também usar sinais analógicos, ok? E continuaria sendo o mesmo conector. E para isso eu preciso montar esse cabo, tá? Eu aqui separei um cabo para poder fazer a montagem. Esse cabo aqui é um cabo que tem várias vias, tá? Eu tenho que ter a quantidade de vias necessárias para poder fazer esse cabo. Então, como é um cabo de teste, lembrando que eu estou na mancada de teste lá no cliente, vai ser um outro cabo com outra qualidade, tá? Então, esse é um cabo shieldado, por exemplo, e esse cabo tem várias vias. Eu não sei exatamente quantas vias tem, é um cabo que eu tinha aqui, e eu vou usar ele. Eu vou fazer a soldagem desse cabo aqui para poder conectar entre as entradas e saídas do CLP. Mas eu vou te mostrar agora como eu sei exatamente quais são os pinos desse conector que eu devo fazer a soldagem, né, desses cabos para poder ligar entre as entradas e saídas do CLP. Bora lá!
Bom, começando que você precisa ter o manual em mãos, cara. Então você precisa ter o manual do seu servo drive. Aqui eu tô com o manual aberto, que é o servo drive da Delta, mas o que eu tô usando agora, nesse momento, é o servo drive da INVT, tá bom? Então, esse servo drive aqui foi fornecido pela Calatec, tá certo? Especificamente, se você rolar aqui o seu manual, você vai encontrar, através dos índices, tá? As questões de instalação, ó, cabeamento, instrução para cabeamento. E é exatamente isso que eu preciso. Olha lá. Controle, o cabo de controle, tá? Os terminais de controle CN1. Então, se eu vier aqui e clicar, provavelmente ele vai me levar para um local onde eu vou conseguir enxergar a relação de pinos. Mas, na verdade, a página correta está aqui, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, modo de controle. Ele vai mostrar exatamente quais são os pinos para o modo de controle. Então, veja, ele me trouxe um diagrama. Esse diagrama aqui é só relacionado às entradas e saídas digitais e analógicas, tá? E ó, é o CN1, é o conector 1, que é exatamente o conector que eu vou fazer a solda, beleza? Então perceba que tem numeração, ó, 40, número 2, número 39, número 6, 25. Então cada número aqui é um pino desse conector, ok? E eu consigo descobrir a função dele através desse manual. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, veja, esse padrão aqui de cabeamento é para o modo de posição. Então, se eu vou fazer o controle do drive através do modo de posição, eu tenho essa formatação aqui. Isso aqui já é padrão de fábrica, tá? Se eu quero fazer o controle do servo drive através do modo de velocidade, eu já tenho um outro padrão. Então, já é outra necessidade que eu devo usar aqui. Tá certo? Então já muda, por exemplo. Então eu não vou utilizar, ó, se eu for fazer controle de posicionamento, o drive ele precisa receber referência de pulso. Então é necessário ele utilizar essas entradas aqui, ó, essas entradas de pulso, trem de pulso, que é pulso mais, pulso menos, tá? Sinal, pulso de direção, ok? Agora, se eu for utilizar o modo velocidade, speed mode, por exemplo, eu já não preciso mais daqueles sinais de trem de pulso. Eu vou usar sinais analógicos. Então perceba que ele vai usar uma entrada de menos 10 a mais 10 volts, tá bom? E aqui são as entradas digitais, ó. E aqui são as saídas digitais, as saídas de trem de pulso para feedback. Mas ele também pode operar em torque mode, ou seja, em modo de torque. E aqui eu consigo verificar. Então assim, veja, todos esses aqui, ó, é o CN1. É o mesmo terminal, só que é a configuração diferente. Se eu for utilizar para posicionamento, eu tenho uma configuração. Se eu for utilizar para velocidade, eu tenho uma outra configuração. Se eu for utilizar para torque, eu tenho uma outra configuração, tá bom? No meu caso, eu vou utilizar para posicionamento, ou seja, o CLP vai controlar o drive, o servo drive, para fazer posicionamento, posicionar com forma precisa. Esse é o modo de trabalho. Então aqui eu fiz o levantamento de todos os terminais que eu vou utilizar. Para facilitar minha vida, eu coloquei aqui, ó, tá, numa tabelinha. Então na tabelinha eu simplesmente coloquei aqui, ó, todos os terminais, tá, do servo drive, e eu só coloquei em verde aquilo que eu vou usar. Por exemplo, o terminal 2, que eu vou mandar os 0 volts da fonte do CLP, o terminal 10, que é uma entrada digital, tá? Então eu vou ligar, se é a entrada digital do drive, eu vou mandar para uma saída digital do CLP. Agora ao contrário, se é uma saída digital do drive, eu vou mandar, opa, aqui está errado, eu vou mandar para uma entrada, do CLP, uma entrada digital, tá bom? Aqui, então, ou seja, através dessa tabelinha eu faço uma relação do que eu vou precisar. Para facilitar minha vida, eu vou sempre colocando alguns prints aqui, tá? Eu costumo estudar de uma certa forma, né? Então eu tenho aqui, ó, os documentos, eu vou tirando print das partes do documento para facilitar minha vida. Você pode ter um outro modo de organização, né? Esse é o meu modo de organização. Então, aqui eu já sei exatamente a quantidade de sinais e quais são os tipos de sinais ligados em cada borne. Com isso em mãos, eu vou diretamente, ó, para cá. Então, eu simplesmente pego... Pessoal, uma bagunça aqui, eu já falei para vocês que eu mudei faz pouco tempo, ainda estou organizando. Então, tá uma bagunça mesmo. Eu vou pegar aquela relação e simplesmente eu vou fazer a soldagem aqui. Soldando aqui, eu faço a relação das cores, né? O meu cabo aqui, ele é distinguido por cor, ok? Então, eu anoto ali naquela tabelinha a cor de cada terminal e depois, sabendo qual terminal, eu venho e faço a conexão do meu CLP. E pronto, aí é fazer a programação do CLP, fazer a programação, a parametrização do drive, que vai deixar e dessa forma eu consigo ver todo o sistema funcionar perfeitamente. Beleza? Só lembrando, ó, você pode ter dúvidas aqui em relação aos pinos, né?
qual a sequência de pino, onde você encontrar o pino 1, o pino 10, o pino 11, por exemplo. Mas é simples, tá? Isso aqui você encontra no próprio manual, ele vai mostrar para você. Talvez esteja sem foco aí, você não consiga ver exatamente como esses pinos aqui. Mas é bem simples, tá? No próprio manual, ele mostra aqui, ó, o layout, tá bom? Então ele mostra que o terminal 1 tá desse lado aqui, ó, terminal 15, terminal 16, 30, 31, 44. Beleza? E as suas funções, né? Tá certo? Então é isso aí. Continue comigo aqui. Se você é novo no canal, eu recomendo que você se inscreva, tá? Ao longo do desenvolvimento desse projeto aqui, eu pretendo gravar mais itens, tá? Eu vou gravar também várias aulas que vai ser para o curso específico, para os alunos, né? Os alunos que confiaram no nosso trabalho e recebem todos os conteúdos de programação de CLP, de servo drive, de HM, de inversor de frequência, enfim, uma série tem muito conteúdo dentro dos cursos, tá bom? Mas mantenha aqui no canal também que vai ter muito conteúdo de graça, tá certo? E é isso aí. Se você tem alguma dúvida a respeito desses drives, ou a respeito dessa forma de controle, ou desse universo de automação, comente aqui abaixo, eu vou ficar feliz em ver seu comentário e ficar feliz também em poder responder a sua dúvida, tá certo? Se você não faz parte do grupo no Telegram, entra lá no grupo, tá? Vai ter um link aqui embaixo que você vai poder entrar no grupo Telegram e lá sempre tem material novo. Sempre quando eu lanço um vídeo novo, eu coloco lá. Beleza? Fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Vídeo raizão mesmo, sem muita edição. Basicamente essa forma para mostrar o conteúdo e a vida de quem faz automação, de quem trabalha automação, para você também aplicar automação. Tamo junto, abraço!